Olá, amigos do BNews, eu sou Nilson Luiz e hoje vou entrevistar o nosso amigo Carlos Shen, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, acupuntura e medicina chinesa. Um dos profissionais mais solicitados não só aqui na Bahia, mas também em todo o Brasil, especialista em microfisioterapia. Ele vai explicar para a gente melhor como é a microfisioterapia. Tudo bem, Shen? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui no BNews, no maior site, da Bahia, feliz da vida. Bem, muita gente não conhece a microfisioterapia. Eu mesmo não conhecia até conhecer o Carlos Shen. Eu queria que você falasse como é esse trabalho, o que é que a microfisioterapia pode fazer de bem-estar para a pessoa. Então, é uma técnica francesa que tem como objetivo, de uma forma resumida, retirar do corpo as memórias de traumas. Tudo que nós sofremos na vida fica registrado em nossas células, tanto que nós temos acesso às informações e às datas. Parece bruxaria, parece espiritualidade, mas não é. É pura ciência. Inclusive, os próprios criadores, os franceses, eram ateus. Depois de muito tempo viraram evangélicos, né? Então não tem nada a ver com religião. Pelo toque suave, pela pele, eu identifico essas memórias e vamos retirar isso. Bem, as pessoas guardam dentro do seu organismo físico traumas acontecidos durante a sua vida e também na gestação também acontece isso? Sim. Então, não é só traumas emocionais. Toxinas, ondas, traumas físicos ficam registrados. E o que mais me surpreendeu foi que nós trazemos informações genéticas da família, de sofrimentos da família. Para mim e para a medicina convencional, só passavam informações genéticas. Tendência à hipertensão, diabetes, não. Sofrimentos que a família passou, nós recebemos, e na gestação principalmente. Tudo que a mãe sofrer, o feto sofre, e isso repercute durante a vida do bebê e da pessoa, né? Ô, Carlos Shen, nesse caso, né, esses traumas psíquicos e físicos que ficam acumulados, guardados no nosso organismo, o que eles podem ocasionar durante a vida da pessoa? A pessoa pode desencadear doenças físicas também? Quais são as doenças que podem aparecer com esses traumas guardados? Todas as doenças crônicas, né? Depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, assim como alergias, elas têm muitas vezes o fundo desses traumas, né? Quando a pessoa já tratou com a medicina convencional, quando ela já mudou a sua alimentação, desenvolveu uma prática de atividade física e não passou, é um grande indício que vem dessas informações. E, inclusive, nós dizemos as datas que ocorreram, né? Porque isso tem a ver com a embriologia. A primeira célula a se formar é o sistema nervoso e a pele. Então, eles se comunicam. Já sabíamos que uma dermatite poderia ser de origem emocional. O médico fala, você está com um problema emocional. Aí a pele enche. Só que a pessoa muitas vezes fala, não, eu estou bem. Aí quando eu faço a micro, eu digo, olha, é de uma origem emocional, mas foi em 2008 que começou, não foi hoje. Então a gente carrega para o resto da vida todas as memórias do que sofremos e afeta a pele. Pode gerar gastrite, esofagite, dor de cabeça, refluxo, né? Então, assim, algumas doenças crônicas têm origem nessas memórias. E o impressionante, 80% de cura em 3 sessões. Nenhuma técnica tem esse percentual. Bem, você sabe que hoje na correria, né, no dia a dia, né, nesse mundo moderno, as pessoas têm pouco tempo para cuidar de si. Né? Alimentação ruim, né, muito estresse. E a microfisioterapia também atua nessa questão do estresse também? Com certeza. Quando nós sofremos de estresse, nós estamos estressados pelo excesso de atividades de hoje, somados com todos os problemas que vivemos no passado. Então o sistema nervoso fica altamente irritado com as informações do passado. Então quando eu faço a micro, as pessoas me relatam, Shen, eu continuo com a mesma vida que eu tinha antes e não tenho mais estresse. Eu falei, porque hoje você só sofre com os fatores atuais. Os do passado nós tiramos. Só que eu sou apenas um faxineiro. Eu não tenho poder que você não suje de novo, ou seja, não memorize. Como é que você vai fazer isso? Mudando a forma de enxergar a vida. Então a psicologia é muito importante. Se eu sei lidar com abandono, se eu for abandonado novamente, não afeta o meu corpo. Então eu sempre falo que a micro responde por 70% do que é crônico. A alimentação, a atividade física, assim como o autoconhecimento é muito importante. No campo psíquico, Carlos Shen, por exemplo, eu quando estou cansado psicologicamente, né, o psíquico tá cansado, né, a gente está depois de muito trabalho,
Isso acaba acarretando problemas físicos também. Por exemplo, eu não fico bem quando eu estou cansado psicologicamente. Eu acho que meu corpo sente bastante, eu dou uma queda, assim, eu fico muito cansado, muito debilitado, às vezes não nem pelo esforço físico, mas mais pela questão emocional. Isso também pode desencadear problemas físicos e como a microfisioterapia pode atuar nisso? Então, isso pode, mas basta que eu descanse que resolve. Quando é um fator que vem do passado, ou seja, eu estou com um transtorno de ansiedade, não passa. A pessoa está no Caribe. Eu atendi uma paciente, uma médica, ela falou, vivo a melhor fase da minha vida, casei com o homem mais bonito da faculdade, tenho uma condição financeira e tenho um transtorno de ansiedade. Não tinha porquê. Quando eu fui ver, ela sofria por problemas do passado. Até chegar a essa vida que ela tem hoje, ela sofreu muito, que nem quem foi para a guerra. Foi para a guerra, venceu, mas as cicatrizes ficaram no corpo. Sim. Quando eu apago essas informações, a pessoa fica bem. Então, se o seu cansaço for do trabalho de hoje, você descansou, amanhã você está novo. Quando é um cansaço de origem de memórias do passado, não passa. Você vive cansado. Então, a micro vai ajudar tanto nas questões do passado, eu vou retirar essas informações, você produz serotonina, acetilcolina, e também eu consigo resolver a sobrecarga do presente. Ou seja, você está trabalhando demais, seu sistema nervoso está muito ativo, então eu ajudo aí que ele possa regular. Aí eu indico, a partir de agora, você está bem, melhore sua alimentação, faça atividade física e também desenvolva um hábito de se conhecer, faça uma terapia, meditação, mas depois que a pessoa faz a micro, a vida muda e ela vai ter uma enxurrada de informações e vai ficar bem. Então, é fantástico. Justamente você faz uma asepsia. Sim, eu limpo o HD. Limpa o HD, a memória do organismo. Do que eu passo fica no corpo. E a pessoa sente isso, você falou em cura em 3 sessões. Sim. A pessoa que faz as sessões de microfisioterapia, ela sente algum tipo de cansaço ou de leveza após as sessões? Como é que a pessoa deve se comportar? É uma das poucas sessões que a pessoa piora no primeiro momento. Sim. Ela sai muito cansada porque de uma hora para outra eu tiro do corpo dela muita informação. Vamos dizer que eu tiro 10 GB de informação. O corpo faz um esforço enorme para se autorregular. Então é uma das poucas sessões que a curto prazo ela sente um cansaço, um mal-estar, mas depois a vida muda. Elas ficam torcendo para chegar, né, a segunda sessão e a terceira. Então eu falo, tenha paciência, descanse, beba água e foque nas outras áreas, porque a micro é complementar, ela não exclui a medicina, não exclui a fisioterapia, a nutrição, a educação física, muito menos a espiritualidade, que é uma outra área da saúde. Quando eu tenho um contato com Deus, independente de religião, eu também tenho mais saúde. Então ela vai fazer o quê? Retirar somente do HD uma limpeza. Você vai ficar livre dessas memórias. E a partir daí, se você souber ter uma vida saudável, então eu me alimento bem. Não vou ter toxinas. Toxinas bloqueiam meu corpo. Eu tenho uma atividade física, eu fico mais resistente também a infecções. Assim como eu sei lidar. Eu vou falar depois um exemplo pessoal, quando eu trabalhava na Bahia. E quando você trabalha no esporte, você é submetido a... Quando você perde, você não vale nada. E como eu fiz para mudar isso e não ficou no meu corpo. Sim. Já já nós vamos falar também sobre a sua passagem no campo esportivo, né? Ele foi fisioterapeuta do Esporte Clube Bahia há poucos anos atrás. Bem, para quem não conhece a microfisioterapia, por exemplo, eu fiz uma sessão com o Carlos Shen e ele falou o seguinte, você não consegue dormir direito. E era verdade. Eu dormia meia-noite 5, acordava meia-noite 15, meia-noite 20, meia-noite 30, não conseguia dormir. E depois da primeira sessão, meu sono regulou bastante. Hoje já consigo dormir efetivamente à noite. Foi um benefício que eu obtive através da microfisioterapia. Para quem não conhece, como é que é feito o trabalho na prática? A pessoa fica sentada, deitada, toma algum tipo de medicamento, tem que colocar um roupão? Como é que a pessoa tem que se comportar antes da sessão, depois? Ela fica deitada na maca. É uma maca, a pessoa fica deitada. São muito suaves, através de mais de 100... Não é massagem não, né? É um tipo de massagem, mas assim, eu vou seguindo os mapas da embriologia. Através desses mapas eu vou tendo acesso a informações, sejam de origens emocionais, químicas, vibratórias, e nós vamos retirando. Então eu anoto as informações e algumas nós passamos para o paciente, para que ele possa entender. Porque muita coisa que a gente se cobra não é culpa nossa. Eu, por exemplo, não concluía projetos, tinha muita dificuldade de concluir projetos e achava que era meu. Começava e parava. Parava, né? Fazia inglês, largava, karatê, largava. Só não larguei a faculdade, que minha mãe falou que você tem que formar. E quando eu fiz, de hora para outra eu passei a concluir tudo. Eu fui estudar quando eu entendi que o meu córtex era bloqueado desde que eu nasci.
e resolve. Então, alguns fatores você recebe da família e outros você mesmo bloqueia. Então, com esses toques suaves pela pele, não só eu identifico os traumas, como também eu apago, eu informo ao corpo. É como se eu mostrasse, cérebro, você esqueceu de apagar isso aí. Então eu testo os músculos, eles viam, por exemplo, um músculo da testa e da panturrilha estavam bloqueados e eles se ligavam na embriologia. E quando tinha uma toxina no corpo, sempre eles bloqueavam. Quando eles liberavam, a toxina saía. Então eles estudaram 30 anos. Com esse toque eu consigo não só fazer um escaneamento do que você sofreu na vida, assim como eu posso tirar do corpo. E a primeiro momento a pessoa fica cansada, no primeiro dia. Porque tem que fazer um autoajuste no organismo. Quanto tempo demora uma sessão de microfisioterapia? Então, mais ou menos 1 hora. E o intervalo de uma para outra é entre 2 a 3 meses, porque é muita informação. Depois que o corpo bota isso para fora, pode gerar diarreia, um pouquinho de diarreia, dor de cabeça, cansaço, ele volta a funcionar. E coisas que nunca funcionaram. Sim. Aí a pessoa fala, nossa, eu estou mais concentrado, eu estou tomando mais decisões, porque tudo é química no corpo. A microfisioterapia pode ajudar a controlar diabetes, hipertensão, então, doenças ligadas à parte óssea também? Ela pode melhorar. Melhora a respiração. Ela melhora o sono, a fisiologia e permite que a pessoa, por exemplo, que não conseguia fazer dieta, faça dieta. Porque eu regulo serotonina. Eu atendo pessoas que são viciadas em drogas, compulsões alimentares, vícios de compras, porque todos os vícios são baixa de serotonina. Quando eu regulo a serotonina e outros hormônios, fica mais fácil dela fazer as outras coisas. Então, a micro sozinha não vai resolver isso. Ela vai te dar um foco, uma alegria de viver, uma força. Aí você, com seu médico, faz sua dieta. Se for preciso tomar medicações também, não exclui os outros tratamentos, a atividade física, mas quem faz muda a vida. Eu falo assim, olha, eu prefiro ter grandes problemas, mas com as ferramentas, do que eu não ter. Então, quem tem uma diabetes, um cansaço, um desânimo e está com alegria de viver, está com força, ela procura, geralmente quem faz comigo, procura um nutricionista, procura um médico depois, procura um educador físico, procura um psicólogo. Então, você vai ver que os mesmos fatores que vierem depois, você consegue lidar bem e não fica no corpo. Bem, você conversou comigo antes aqui da nossa entrevista e você disse que você esteve agora nos Estados Unidos atendendo muita gente por lá em Nova York, né? Existe uma diferença de perfil aqui dos baianos, dos brasileiros, que você também atende fora da Bahia, em relação aos americanos? Você falou que os americanos comem muito glúten, né? Sim, sim. Tem processos depressivos. Como é que foi essa experiência nos Estados Unidos? O glúten é um alimento que ele não digere. O intestino é quem produz 80% de serotonina. Então não basta eu fazer a micro se eu continuar ingerindo glúten. Tem duas coisas que chamam atenção nos Estados Unidos. O abandono, eles são muito abandonados. A família não tem esse amor que nós temos. A mãe chega em casa, a primeira coisa que pergunta ao marido é, você ganhou quanto hoje? Eles são muito apegados à parte financeira, mas não tem esse amor de pai, filho, mãe, filho, homem e mulher. Então, não tem vínculo afetivo, eles né? Não tem aquela base sólida. Eu falei, com todos os problemas do Brasil, eu prefiro ser brasileiro, porque você tem uma mãe que diz, meu filho, eu tô com você, um pai, o marido e a mulher são juntos. Lá não, é cada um por si. O sonho da americana é que o filho faça 18 anos e vá embora de casa. Sim. Então eu vi muito abandono. Quando abandona, bloqueia a hipófise. Quando eu bloqueio a minha hipófise, são 6 hormônios prejudicados. Então depois que eu fiz a micro, eu regulo esses hormônios e eles passam a ser mais amorosos. Porque isso vai passando de várias gerações, né? Então eles têm muita depressão, muita síndrome do pânico, muita ansiedade devido ao abandono e alimentação. Então eu indico para o nutricionista para regular essa questão de não usar alimentos inflamatórios como o glúten, o açúcar, o leite, que não é o meu papel. Então, o nutricionista vai orientar, eu encaminho para o nutricionista que me ajuda. Porque se ele comer, ele bloqueia de novo. Eu só faço limpar. Só que eu falo assim, corpo, produza serotonina. Ele chega no intestino e não encontra, porque está todo bloqueado de glúten. Então, vai dar um foco para essa pessoa que come glúten por compulsão, comer menos. Então, eu tenho muitos amigos profissionais de saúde e nós trabalhamos em equipe. Tem o doutor Marcelo Almeida, tem alguns nutricionistas, então eu indico para eles e juntos fazendo um trabalho bem feito. Bem, sua passagem também no futebol, né? Você trabalhou no Bahia, você é torcedor do Bahia, né? Sim, sim. Sócio do Bahia, o Carlos Shen vai em todos os jogos, né? Eu faço esporte na Itapuã FM, aqui nos Galácticos, e vejo sempre o Shen, sempre vai no meu programa lá no 100% Bahia na Itapuã FM.
Como foi a sua passagem no Bahia, a questão da acupuntura com os jogadores do Bahia na época? Eu fazia um trabalho para melhorar o desempenho com a acupuntura e eu tive que aprender a lidar com a rejeição. Foi muito bom para mim, porque quando você ganha, você é amado. 2 semanas depois você perde e você não vale nada. Então, aliás, às vezes você ganha domingo, perde na quarta, o amor de segunda, quinta já é ódio, né? O futebol tem muito disso, né? Na rua querem bater em você. E como eu aparecia diretamente, que meu trabalho era para performance, bastava perder, que eu era o único que me criticava, porque o médico, o fisioterapeuta convencional não é exposto quando perde. E a partir daí eu aprendi a lidar com isso e passei a não bloquear. Fui trabalhar com o José Aldo no UFC. Eu estava com ele em Las Vegas quando ele perdeu para McGregor e não bloqueou minha hipófise. Porque tanto eu como ele sabíamos lidar com o abandono. Então é importante a terapia. Eu fiz terapia nesse processo e hoje assim, eu fiz meu melhor, eu me parabenizo, independente do resultado. Então a micro ia limpar todas as semanas, eu teria que fazer micro se eu não tivesse aprendido a lidar com isso, só que ia ficar bloqueando toda hora. Por isso que tem que ter essa integralidade, né? Cada profissional vai atuar em uma área. Então a psicologia me ajudou a aprender a lidar com a derrota. E eu ensinei minha filha hoje a perder. Falei, filha, só campeão levanta a cabeça quando perde. É fácil ganhar. E eu nunca me esqueço de Alexandre Galo, quando trabalhava no Bahia, né? Nós ganhamos 10 seguidas na época. Estava muito certo que seríamos campeões. O primeiro ano que eu estava lá. E quando chegou na final, o Vitória empatou o jogo e perdemos o campeonato. Eu entrei de cabeça baixa, né? Porque tava esperando com aquela vitória, né? Aí ele falou, levanta a cabeça, que eu não gosto de homem frouxo, não. Não só pra mim, pra todos os jogadores. Vocês perderam lutando. A gente só deve baixar a cabeça quando a gente perde sem lutar. Então eu aprendi, ensinei minha filha, ensino meus pacientes que quanto maior os seus erros, mais perto você está do sucesso. Os grandes excepcionais, de cada 10 coisas erram 8. Por que eles erram 8? Porque eles se expõem mais. Quanto mais eu busco excelência, mais eu erro. Eu meço a minha capacidade hoje de superação pela quantidade de erros que eu tenho. Se eu estiver errando pouco, eu não estou me arriscando. Se eu quiser ficar dando toquinho pro lado no futebol, né, eu não vou errar. Verdade. Mas se eu quiser ser agudo e fazer uma jogada mais contundente, o risco é grande. Então a maioria faz o que na vida? Não me exponho muito e não erro. Se me perguntar se já perder algum pênalti na vida, não. Mas nunca bati. Então, às vezes, você não errar não significa que você é bom, não. Você não se expôs. Verdade. Então, minha filha, quando ela me vê hoje, ela se sente... meu pai tá aí, eu posso errar. E ela não erra. É difícil ela errar uma coisa. Porque a maioria hoje tem medo na rede social, né? Um se esconde do outro. Eu mostro só a parte boa. Eu faço Photoshop. E não sabe lidar com erro. Não sabe. Então, quando você trabalha essa questão de não se importar... E o Bahia me ensinou isso. Quando eu perdia, vinha todo mundo pra cima de mim. E eu não sabia lidar. Cobrando Eu não sabia lidar, queria me bater, xingar minha família. Mas futebol é assim, você teve uma passagem pelo Bahia, na época do Alexandre Galo, do Renato Gaúcho, naquela época de 2010, Márcio Araújo era técnico do Bahia também. Você também teve uma passagem, ainda tem, com os astros do UFC, com o José Aldo, o Cara de Sapato e outros, mas também você atende o pessoal da música da Bahia, né? Eu soube que você tem feito atendimentos com Léo Santana, com o menino da banda Eva, né? E outras estrelas do Axé Music da Bahia. Esse pessoal de música, né? Esses astros baianos, o que eles mais precisam? Eles procuram você para quê? Para acupuntura, para microfisioterapia? Quais são as duas coisas? O que eles necessitam assim? Então, como eles perdem muita noite, né? E até chegar no sucesso, por exemplo, Léo Santana hoje está muito bem. Até chegar no sucesso foram muitos nãos. E todos esses nãos ficam no corpo. Então, bloqueando às vezes o hipotálamo, a pessoa não dorme. Bloqueando o coração, qualquer órgão, dependendo do tipo de trauma. Então, o que a gente faz é uma limpeza do corpo. E a partir daí eles dormem melhor. Eles ficam mais alegres. Aí Léo brincou, porque a prosperidade também melhora depois que dá micro. Porque eu tiro do meu corpo todos os sofrimentos e a vibração leva. Então o Léo falou até brincando comigo, Shen, eu tô bem, mas se você puder dar uma calibrada pra cima. Então assim, eles procuram para tirar do corpo esses sofrimentos do passado. Mas muitas vezes eles estão com uma demanda de show muito grande. Isso é uma agressão ao corpo. Quando agride o corpo, ele passa a ficar cansado, não dorme. Então a micro faz uma limpeza também do que não é tão traumático, do dia a dia. Assim como o Felipe Pezzoni da banda Eva, o próprio Wesley Safadão, né?
Então eles precisam mais do que a gente, porque também tem uma exposição muito grande, é muita luz, é noite mal dormida, então a micro regula esses neurotransmissores. Shen, quem quiser falar com você, quem quiser fazer uma sessão de microfisioterapia ou acupuntura, como é que faz? Como é que te acha? Então tem o telefone da clínica, né? Tem o Instagram também, que no meu Instagram eu informo muitos conteúdos de saúde, né? E ele hoje é seguido por muita gente. Eu dedico um tempo, porque eu acho que a missão que a gente tem também é de levar conhecimento para as pessoas, é melhorar. Eu quero fazer o mundo um pouco melhor. E tem gente de outros países, de outras cidades do Brasil que me acompanha, e eu procuro dedicar um tempo meu para fazer lives, para poder gerar conhecimento gratuito para as pessoas, né, no meu Instagram. Seu consultório, sua clínica é aqui em Salvador, no Farol da Barra. É, na Barra. E no Instagram eu tô lá, eu também dou cursos, viagens, né? Você faz curso de dry lean, né? Dry needling, agulhamento seco. Só que agora eu tô ficando com pouco tempo, né? Com as minhas viagens. Daqui a um tempo eu vou estar entrando no mercado online, né? Como Galácticas e o Bocão News também. Vai fazer cursos via internet. Isso. E vai voltar para os Estados Unidos quando? Agora em outubro, eu tenho já a agenda lá. E agora são outras cidades também, além de Nova York, né? Pronto. Orlando, Miami. Então, microfisioterapia é saúde, ele apaga todos os traumas que estão no corpo físico, não tem nada de espiritual, né, Shen? Sim, é sim. Científico, você não usa medicação nenhuma para fazer a sessão. Não. Eu atendo bebês, inclusive, né? Atende qualquer idade, Desde a pessoa só faz ter que deitar na grávidas. maca e relaxar, não é Então isso? nós vamos tirar o que a micro pode resolver e vamos encaminhar para outros profissionais que são tão importantes quanto, né? Então a micro resolve coisas que estão acumuladas de uma vida inteira, mas nem por isso ela é melhor do que as outras técnicas. Juntos somos fortes, né? Pronto, então você que está precisando, trata síndrome do pânico, depressão, problemas conjugais também, né? Problemas de relacionamento também. Né? Eu acho que no mundo moderno tem muito isso. Isso acontece nisso. A vaidade está muito exacerbada nas pessoas, né? Por rede social, todo mundo quer ser mais do que o outro. E isso acaba chocando até dentro de um relacionamento, né? E tem fatores que são genéticos. Se na família houve muito abandono, a pessoa tem predisposição a ter problemas nos seus relacionamentos. Quem faz a micro geralmente encontra um parceiro, uma companheira, e até a relação, quando já existe, fica melhor. Porque eu apago da célula esses bloqueios e os hormônios funcionam melhor. Até o ferormônio, que é o hormônio que atrai o sexo oposto, ele depende também dessas memórias. A alimentação também interfere, então as pessoas relatam que elas encontram parceiros melhores, se afastam pessoas que são mais negativas, porque quando a minha vibração aumenta, a minha saúde, a minha vitalidade aumenta, eu acabo atraindo pessoas melhores e também profissionalmente as pessoas de lancha. Você tem falado também sobre a questão da energia, né? Você falou agora. Sim. A vibração, a energia... Vibração celular, né? A microfisioterapia pode balancear, Ela balanceia entre o os casal. Um hormônios. casal que não está se dando bem, fazendo a microfisioterapia, pode alinhar essa questão de energia, de relacionamento? Geralmente, quando um está muito negativo, um está com muito problema e o outro está bem, a tendência é que esse aqui ajude esse a subir. Sim. Só que se isso não acontece e a micro resolve, os dois se equiparam. Só que se um tá bem e faz a micro, fica muito melhor e tende a separar. Então, quando eu falo vibração, não é nem energia, é a questão hormonal. Então, a vibração celular. Se eu tô com uma saúde muito grande, com alegria de viver, com autoestima, eu tendo a ficar cada dia melhor. Se o outro tá para baixo, das duas uma. Ou ele busca subir, ou vai acabar essa relação. Então, tem muito disso na minha clínica. Vai o marido, depois vai a mulher. E às vezes acaba se também. E às vezes quem tá solteiro acaba encontrando uma pessoa boa. Que tenha no seu padrão vibratório. Porque a vibração depende de muita coisa. Se eu tenho, sem essas memórias, aumenta. Se eu como comidas anti-inflamatórias, aumenta. Minhas células vibram mais. Se eu faço atividade física, aumenta. Se eu sei lidar com as emoções, não me afeta, aumenta. A maioria hoje, então eu tenho o pessimismo, eu tenho uma falta de fé, eu tenho a preocupação com uma das piores vibrações que existe, o medo, e a gratidão e o amor, uma das maiores. É mais fácil eu ter fé quando eu tô com serotonina. Uma das pessoas que tem mais fé que eu conhecia é Padre Fábio de Mello, teve síndrome do pânico. E quando ele estava mal, sem serotonina, ele quase largou a batina dele. Para que eu tenha fé, eu tenho que ter serotonina. Eu tenho que ter GABA, que é um neurotransmissor. Então, quando eu regulo o hormônio, isso se reveste em comportamentos.
de alegria, de autoestima. Então as pessoas querem ficar perto de você. Quando você está saudável, alegre, feliz, então não é que ela tenha a ver com espiritualidade e energia. Não tem como separar mente, corpo e espírito. Não tem como separar. É uma coisa só. Então minha saúde física repercute no meu emocional e no meu espiritual. Não conheço nenhum valente com depressão. Não conheci. De religiosos, de presidente, de famosos, não conheço. E atendi muitos. E é uma das poucas técnicas que resolve a depressão. Só que se a pessoa não se cuidar, nesses outros dedos aqui que eu citei, alimentação, atividade física, autoconhecimento, ela volta a se deprimir. Valeu. Carlos Shen, quer dizer alguma coisa para os nossos amigos? Um conselho? Então, eu queria dizer uma que dica de saúde? A saúde, né, ela começa quando eu dedico um tempo para mim. Quando eu sou a pessoa mais importante da minha vida. A maioria das pessoas cuida muito dos outros. Quem eu mais atendo na minha clínica hoje são pessoas maravilhosas, mas que cuidam dos outros. Então, quando eu começo a cuidar de mim, primeiro bote a máscara em você, depois você socorre a criança. Se eu tiver mal, eu não consigo cuidar de ninguém. Então, o conselho que eu dou para vocês é dedique um pouco do tempo de vocês para cuidar da saúde física, da alimentação, da atividade física, de saber lidar com as emoções. E quem estiver precisando, a micro pode ajudar muito. Valeu, um abraço. Mais uma vez, Prazer obrigado. Você é show de bola, espetacular, um profissional muito requisitado. Não só aqui na Bahia, mas também fora, né, e também nos Estados Unidos. Grande abraço, a gente volta depois.